E aí, vamos lá? Ó, pediram para eu dar uma ajuda, né? A nossa prova aí que tá chegando. Então eu resolvi fazer uma série aí de 3 aulas, 3 vídeos, vídeos curtos, 30, 40 minutos, nada pesado, para a gente tentar lembrar, recordar de alguns conceitos que eu acho, com a minha experiência que eu tenho, que possa estar na nossa prova, né? Então eu selecionei algumas questões, provavelmente algumas questões vocês já fizeram, vocês já conhecem. Peguei a grande maioria da banca da nossa prova, que é a IBAD. Peguei algumas da Instituto AOCP, tá? E aí vou resolver pra gente. Fazer em 3 vídeos. Por que em 3 vídeos, né? Porque senão fica um vídeo só muito grande. Eu acho que esse não é o objetivo, tá? Vídeos rápidos pra gente só relembrar alguns conceitos, tá? Pô, são 14 questões na prova, né? Então acho que vale a pena a gente pelo menos aí acertar umas metade, pelo menos. A metade é o mínimo que a gente tem que acertar, né? Beleza? Então vamos lá, não vou demorar muito. No decorrer das questões eu vou falando, essa aqui eu acho que tem mais chance de aparecer, essa aqui nem tanto, tal, não sei o quê, mas a gente vai conversando, tá bom? Vou jogar na tela aqui para não perder muito tempo com essa falação, não gosto de falar muito, eu gosto de fazer as questões. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Tá aí, ó. Minha telinha de sempre, né? Com base no nosso edital. O edital é esse aí. Revisão final, parte 1. Parte 1. E aí, vamos lá. Primeira questão. Bom, questão já de alguns deve ser conhecida, né? Mas a gente tem que tomar cuidado aqui com a questão. Tem que tomar cuidado com o seguinte: é com a leitura do enunciado. Em um checklist de verificação, considere a proposição condicional. Então, ele me deu uma condicional. Vamos relembrar algumas coisas? Essa é a nossa disjunção. Disjunção. Aí a gente tem a nossa conjunção. Conjunção. Disjunção porque é o ou. Conjunção porque é o e. A nossa condicional, que é o se então. Condicional é o se então. A nossa bicondicional, vou repetir aqui para não perder tempo. É o se e somente se. E a nossa disjunção exclusiva é a disjunção exclusiva. É essa aí, tá bom? Então, muito cuidado. Essas aí são as nossas proposições, né? Todas elas aí. O que ele quer no problema? Preste atenção. Qual é a fórmula logicamente? Cuidado. Ele está falando qual é a fórmula logicamente. Ele não quer a equivalência. Ele quer saber qual é uma expressão que equivale à negação desse cara. Ou seja, ele quer que você encontre a negação da condicional. A pergunta dele é: quem é a negação da condicional? É isso. Eu vou te dar um resumo rápido, mas deixa eu resolver só o problema para você. Para você lembrar da condicional, a condicional era essa. Essa aqui é a condicional. Negar a condicional é fazer isso, é colocar a negação aqui na frente e negar. Isso que eu estou escrevendo aqui, ó, isso que eu acabei de escrever aqui de verde, o nome disso aqui é negar a condicional. Eu ainda vou negar. Então, isso aqui é uma representação da negação da. Claro, ele usou uma outra simbologia, tá? Ele usou aquela simbologia, ó,
Aquela brincadeirinha assim, tá? É a mesma coisa, isso aqui é igual ao tio, tá? É a mesma coisa, tá bom? Então ele quer que você negue isso aqui. Negar a condicional é apenas uma única relação, tá? Então, quando você quer negar isso aqui, qual é a negação disso aqui? A negação disso aqui eu repete a primeira, troca o C então por um e nega a segunda. Isso aqui é a negação da condicional. Aí lá na letra A é a nossa resposta. Agora, vamos para os detalhes, vem para mim. Ó, presta atenção. Primeira coisa que você precisa saber. Questão de prova. Se o cara manda você negar a condicional através de frases. Se estudo, então eu passo. Essa é a frase. Se eu estudo, passo. Nas opções, não pode ter uma condicional. Negar condicional nas respostas não vai ter condicional. Então, se tu vê resposta com condicional, risco aqui tá fora. Então, essa é uma primeira dica que eu te dou. Negar condicional nas respostas não vai ter condicional. Beleza? Já eliminava algumas coisas por aí. Tá? Então, guarda essa primeira. Agora, vamos fazer um resumo de RLM, um resumo rapidinho. Deixa eu colocar uma tela nova aqui. Deixa eu só introduzir uma tela nova aqui, ó. Que aí, ó, olha só que legal. Aí eu vou poder fazer um resumo maneiro para vocês aqui. Pronto. Tá, então já matamos essa questão. Vamos fazer um resumo aqui, fazer um resumo rápido, um resumo. Fazer um resumo rápido. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Bom, quais são as negações que a gente conhece? Não vou montar a tabela verdade, não. Quero fazer negações e equivalências. Eu quero negações e equivalências. Eu não quero tabela verdade. Então vamos lá, vamos pegar as negações primeiro. Negações. Bom, negação da nossa disjunção. Negar a disjunção, eu vou fazer assim, ó. Negar a disjunção. Quer ver? Olha só, olha só. Assim, eu quero negar isso aqui. Então, eu vou colocar. Ai, caralho. Porra. Que inferno. Pronto. Quero negar isso aqui, ó. Eu quero negar a minha disjunção. Qual é a negação da disjunção? Nega a primeira, o ou vira e, nega a segunda. Acabou. Acabou. Eu quero negar a conjunção. Negar a conjunção, nega a primeira, o e vira ou e nega a segunda. Acabou. Eu quero negar a que a gente acabou de fazer agora. Negar a condicional. Repete a primeira. O C então vira e nega a segunda. Acabou. Eu quero negar a bicondicional. Aqui eu já acho que a nossa prova não vai cobrar da gente essa aqui não. Tá? As três primeiras eu até acredito. Agora aqui eu não tenho muita fé não. Aqui você tem duas vertentes. Aqui, deixa eu melhorar isso aqui. Aqui você pode escrever a negação de duas maneiras diferentes, tá? Negar a bicondicional, você pode negar ela usando a disjunção exclusiva, é uma forma de negar. E você pode nega a primeira, vira ou e repete, botando o quê? Ah, cacete. Tá. Ou primeira e nega a segunda. Sei que são duas maneiras de você negar a bicondicional. Por isso que eu acho mais difícil essa aqui cair. E negar a disjunção exclusiva, aí a gente sabe que volta para bicondicional. Então aqui são as maneiras de você negar. Mas toma cuidado. A gente aprendeu a negar
E as equivalências? Vou colocar aqui no alto. Equivalências, né? O que é uma equivalência? É aquilo que equivale. Só toma cuidado com uma coisa, que a equivalência não é, em alguns casos, uma comutatividade, tá? Muito cuidado que uma equivalência nem sempre é uma comutatividade. Por exemplo, olha só, isso aqui é totalmente falso. Isso aqui não existe, tá? Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Não é verdadeiro isso aqui, tá bom? Isso aqui, ó, não existe. Isso aqui é totalmente diferente. Por quê? Porque a gente sabe que isso aqui é verdadeiro, ó. P e Q é a mesma que Q ou P. P ou Q é a mesma coisa que Q ou P. Aqui tudo é verdade, tá? Ó. P de junção exclusiva Q é a mesma coisa que isso aqui. E isso aqui também é a mesma coisa, ó. Ou seja, aqui é uma comutatividade. Comutatividade. Beleza? Então, agora ali em cima não, isso aqui não é verdade. Isso aqui não comuta. Não comuta. Beleza? Então toma muito cuidado com isso aqui, tá? Toma muito cuidado. Quem é então a equivalência da minha condicional? Vou colocar aqui, ó. Ela pode ser também de duas maneiras, ó. Ela pode ser o famoso troca se então nega. É o famoso troca e nega. Cuidado com esse E aqui, porque não vira E não, tá? Eu gosto de falar troca, então nega. Troca, ou seja, troca negando também pode fazer isso. Troca negando, pode ser. E uma outra é nega a primeira ou mantém. É o famoso nega ou mantém. Nega ou mantém. Eu não gosto do Neymar, eu não gosto desse nome, então é nega ou mantém. Nega ou mantém. Aqui eu vou te dar, eu vou colocar uma aqui, que essa aqui é muito difícil estar na nossa prova, muito difícil. Se fosse um Sebrasco, umas outras bancas, até falaria que pode aparecer, mas essa aqui, ó, tem uma outra equivalência à nossa disjunção, que é essa aqui, ó. Isso aqui equivale a isso aqui, ó, tá? Isso aqui equivale a isso aqui. Assim como isso aqui equivale a isso. Essa aqui é muito difícil aparecer na nossa prova. Eu julgo que seja muito difícil aparecer. Então a gente fez um resumo e ficou bonito. O resumo ficou bonito, a gente guarda esse resumo aí. Bora para a próxima questão? Aí, a próxima questão é justamente o que eu acabei de te falar. Vou até escrever grandão. Isso aqui é diferente disso aqui. Olha o que o cara fala. Se o candidato, se o candidato passa na prova, então ele foi bem nas entrevistas. Se o candidato passa, então ele foi bem. O candidato não passou na prova, logo ele não foi bem na entrevista. Ou seja, ele está invertendo isso aqui. Ah, mas peraí, aqui o candidato passou. Bom, se isso aqui é diferente disso, então se eu colocar o candidato não passou na prova, então ele não foi bem. Também é diferente disso aqui. Então esse argumento é totalmente inválido que ele está me dizendo.
Eu não preciso nem usar aquelas questões de argumento, de manos, de tolos, essas porra maluca que inventam aí. Não precisa, é só lembrar disso aí, ó. Se eu lembrar desse conceito, tá tudo resolvido o meu problema. Então ficou bem mais fácil pensando nisso aí. Beleza? Então tomem cuidado com isso. Eu estou tentando botar minha luva aqui para melhorar a minha escrita, mas está difícil aqui de colocar. Então tomem cuidado com essa parte aí, tá? Para não errar, que dá para fazer sem precisar usar aqueles outros argumentos que vocês aprenderam. Basta pensar um cadinho só, tá? Isso é um macete forte. Volta aqui. Ih, fiz besteira. Ah, tá aqui. Bora para mais uma? Olha essa daí. Essa aqui, deixa eu te mostrar uma coisa antes. Deixa eu te mostrar uma coisa antes. Deixa eu te mostrar uma coisa importante, uma coisa importante. Lembra do algum, todo e nenhum? Algum, todo e nenhum. Isso tem chance de estar na nossa prova. Algum, todo e nenhum. Então, olha o que eu vou fazer para você, ó. Pegar dois conjuntos. Pegar aqui, ó. O A e o B. O A é o de dentro. O B é o conjunto. O B é esse, ó. O B é esse. Vou botar cores, cores. Marcos, você tem cor, então usa cores, seu imbecil. Vou botar verde. Pronto, tá lá. O A é o verde e o B é o vermelho. Tá lá. Aí presta atenção. O que é essa região aqui verde? Essa região verde é todo A é B. Todo A é B. Mas essa região verde também pode ser que algum B seja A. Algum B é A. Também eu posso falar ali dentro que algum B é A. Já essa região aqui, essa região, nem todo B é A. Pode ver que aqui fora não tem A, só lá no verde, tá? E também pode dizer que essa região aqui, ela é algum B não é A. Então a gente lembrou o que é algum, nenhum, todo. Existe também uma coisa que você pode negar essas proposições, essas brincadeirazinhas que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar de um jeito aqui, eu não sei se você aprendeu assim, mas eu gosto muito desse jeito assim, ó. Eu vou pegar um triângulo, porra, já vem ele com a porra da geometria. Não, 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 não. Só para você se ligar, ó. Aqui em cima eu vou colocar o algum. Aqui em cima eu vou colocar o algum. Algum não é. Vou colocar o algum não é. Aqui embaixo eu vou colocar o todo. Todo. E nessa ponta aqui eu vou colocar o nenhum. Nenhum é. Então ficou fácil de você decorar. Todo, algum não é e nenhum é. Sempre que eu quiser negar o todo, basta eu trocar por algum. Sempre que eu quiser negar o algum, basta eu trocar pelo todo. Então, sempre que eu quiser fazer uma negação, eu faço isso. Sempre que eu quiser fazer também uma negação, eu posso trocar o algum pelo nenhum. E sempre que quiser negar o nenhum, posso trocar por um algum. Já quando eu quero fazer uma equivalência, eu só troco nenhum por todo. Então, aqui é uma forma de você memorizar quando é que você nega. Se eu quero negar o todo, eu troco por algum. Se eu quero negar o algum, eu troco pelo todo ou pelo nenhum. Agora, existem aqui algumas outras falas que vão poder te ajudar. Aqui existe umas coisas que é a mesma coisa. Quando você fala algum não é, você pode ser a mesma coisa que pelo menos
Um não é. Pelo menos um não é. Pode ser também existe um que não é. No nenhum, você pode também usar. Nenhum você pode trocar pelo existe que é. Você pode trocar por algum é. Ou pelo menos um é. E aí que é a nossa questão. Olha só. Algum candidato domina 2 idiomas. Algum é alguma coisa. Ou algum não é. Qual formalização traduz corretamente essa ideia, preservando o seu sentido? Preservando o seu sentido significa que você quer uma equivalência. Eu apertei alguma coisa aqui que saiu aqui da minha tela. Foi mal. Eu faço merda, cara. É impressionante a minha capacidade de fazer merda com essas telas. Voltei. Tá, então voltando, ó. Então eu quero um sinônimo, já que não muda o sentido, eu quero um sinônimo. Ó. Algum candidato domina 2 idiomas. Bom, ó, se é algum, eu posso ter o existe, eu posso ter o pelo menos. Para todo não é sinônimo, porque nega, para todo não é, para todo não é. Vamos na letra C. Existe um candidato X, tal que ele é candidato. Legal, até aí legal. E há 2 idiomas diferentes. Legal, existem 2 idiomas diferentes, X e Y, com os quais o candidato demonstra domínio. Ou seja, ele demonstra domínio nos 2 idiomas diferentes. Então, teoricamente, parece ser o nosso gabarito. Vamos ver a letra D. Existe um X tal que ele pode ser classificado ao mesmo tempo como candidato? Não tem nada a ver isso com aquilo ali. Já mudou. Acabou. Você quer um sinônimo para o algum. Sinônimo para o algum é existe e pelo menos. Existe e pelo menos. Se eu usar o todo aqui, eu estou negando. Se eu usar aqui, eu estou negando. Então, os sinônimos estão aqui, igual os sinônimos estão aqui, ó. Tranquilo? Quer ver uma outra? Ó, olha lá. Considere a proposição. Aqui o que ele quer. Qual a negação? Volta lá no nosso triângulo. Ó, eu tô no para todo, eu tô no todo. Então, eu tô aqui, ó. Eu quero negar o todo. Para eu negar, tem que ser algum, existe ou pelo menos. Vamos lá. Ó, eu vou negar o todo. Então, eu posso negar com existe, eu posso negar com pelo menos, ou eu posso negar com algum. Bom, negar o todo com todo não rola. Isso aqui não rola, não rola. Existe pelo menos. Acabou, né? Existe pelo menos um x que não é QX. Existe pelo. Não existe? Não, não existe, não é negação. Para todo, ou seja, negação do todo é existe ou pelo menos. Ele ainda botou os dois. Ele poderia só ter colocado existe um x que não é QX. Ou pelo menos um x tal que não é QX. Estava negando. Ele ainda negou aqui a brincadeira. Cuidado, ele não negou 2 vezes. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho P. Qual é a negação do P? É não P. Qual é a negação do P de novo? Aí volta a ser o P. Negar a negação
faz ele voltar ao valor original. Ele não negou duas vezes, ele concluiu com a única frase, tá bom? Então, cuidado com essa brincadeira da lógica aí. Que eu acho, vem aqui, eu acho que vai ser a maior quantidade de questões da nossa prova. Pelo menos umas 7, eu acho. Eu acho. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho. É a parte que eu sou pior. Sou melhor na outra parte do que em lógica. Lógica eu não gosto muito, não. De ficar pensando. Eu gosto de matemática crua, matemática à vera. Beleza? Vamos voltar. Vamos voltar. Volta. Volta, ainda tem questão. Deixa eu numerar aqui. Eu não numerei, né? Só para questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Botei 13, tá bom. 13 tá bom. Vamos lá. Questão. Ah, essa questão aí, cara. Porra, esses caras. Os caras viajam, né, cara, nas questões, né? Eles colocam coisas que não faz sentido. Ó, considere as seguintes afirmações: milhares de compartilhamentos. Milhares de compartilhamentos. Bom, eu já apertei botão de novo aqui, peraí. É que o meu microfone parece que fica mudo pra mim. Estão me ouvindo? Tá dando pra ouvir, tá ali, tá mexendo ali, tá mexendo ali, tá mexendo ali. Voltamos. Então, o que eu tava falando? Essa questão aí, cara, porra, tanta coisa mais inteligente pra se cobrar numa prova, cara. Tanta coisa. É loucura. Esse tipo de questão é aquilo que eu tava falando. A banca deu uma água. A banca tem o que fazer, não faz, porra. Porque não avalia nada. Porra, o cara. Cara, porra. Não tem obrigação de saber essas coisas, não. Pra saber o que que é essas porra aí, ó. Falsa causa, apelo à popularidade, petição de princípio, apelo à autoridade, generalização Bem, pela lógica, tu até sabe o que é uma generalização apressada. É uma conclusão que você tira de fatos que você tem mínimo de estatística. Você sabe quase nada daquilo lá. Uma pessoa queimou o dedo porque usou carvão de tal forma lá. Pô, tu não sabe nada sobre isso. Tá tirando uma generalização de uma coisa que você não entende. Então, não é isso. Milhares de compartilhamentos mostram que a planilha está correta. Cara, a resposta disso aqui ó, é apelo à popularidade. Ou seja, é uma coisa que todo mundo está fazendo, então está se tornando uma coisa correta. Porra, onde que isso aí avalia se o candidato sabe alguma coisa não? Falsa causa. Falsa causa. O que eu pude apurar, nem em livro de matemática eu achei isso direito. Achei em outros tipos de livro. Isso aqui é causa e efeito. É tipo assim, ó. Sempre que eu lavo o carro, chove. Porra, qual é a conexão com isso aí? Existe uma conexão real? Pô, então se eu lavar o carro vai chover. Não, isso é uma falsa causa. A causa de chover não é eu lavar o carro. Isso não tem nada a ver. Isso é sem conexão. Sem conexão real. Petição de princípio, cara. Cara, isso aqui que eu lembro aqui, ó, é uma conclusão que você chega que já está implícita na tua resposta. Por exemplo, quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma frase para vocês entenderem isso aqui. Ó. É... Matar é errado porque é um pecado capital. Porra, isso aí, mas as pessoas chamam isso de petição de princípio. Já está implícito que matar é errado. Eu não preciso falar que é um pecado capital. Então, isso aí é uma petição de princípio. Porra, nada a ver, né, cara? Apelo de autoridade é uma opinião. Você dá uma opinião sem ser especialista naquela parada ali.
Porra, isso aqui, cara, eu acho, assim, caiu em 2025, né? Ah, o Sebrasp é que gosta desse tipo de coisa que não é IBAD. Então, não vamos esquentar muito a cabeça. Se vier, cara, vai dar ruim pra todo mundo. Vai dar ruim pra todo mundo, cara. Então, cara, eu não vou memorizar porra nenhuma disso. Tudo bem que agora eu já li um pouco, já tá guardado na cabeça, mas infelizmente. Vambora, pá. Vamos pro que pode cair, vamos. Questão 6. Em uma pesquisa com 100 estudantes. Ó, essa é clássica questão de conjuntos. Conjuntos. Ou você faz por diagrama de Venn, né, que a galera chama, ou você usa fórmula. Eu não gosto de usar fórmula, eu gosto de usar o diagrama, mas olha só, que eu acho muito mais fácil. Esse aqui é o diagrama da física, esse aqui é o diagrama da matemática e esse aqui é o diagrama da química. São 3 disciplinas e aqui é o meu diagrama que não tem nenhuma das 3. Beleza? Não tem uma pesquisa com 100 estudantes sobre a disciplina que gosta. Sempre que você pegar um diagrama, você tenta começar pela interseção. Eu errei a questão da PF de diagrama porque eu fiz conta errada, tá? Fiz a questão tão rápido que eu cheguei e fiz uma conta errada e perdi minha questão da PF. Começa pelo meio. Então aqui tem 5. Agora você vem pegando as interseções. Aqui vai ficar meio apertadinho, eu vou colocar aqui fora, tá? A interseção entre física e matemática, aqui ó, física e matemática, são 20. Mas você já tem 5. Aqui tem 5, então aqui só vai ter 15. Entre matemática e química são 15, mas você já tem 5, então são só 10. Entre física e química são 10, você já tem 5. Beleza? Já foi ali. Agora, 25 gostam só de química. Bom, química é esse cara aqui, vou colocar de roxo, ó. Química é o cara de roxo. Mas dentro dele você já tem 10, 15, 20. Você já tem 20 para chegar a 25, então só química é 5. Física, 45. Mas você já tem, ó, 15, 20, 25. Então só 20. E matemática, 60, mas você já tem 30. Então aqui é 30. Agora ele quer saber quantos não gostam. O não gostam tá aqui, ó. É o X. Esse cara é o X. Então, se você pegar os que gostam, aqui são os que gostam. Todos esses são os que gostam. Gostam de quê? De tudo. Da porra toda. Mas os que não gostam, isso tem que dar 100. E os que gostam é somar toda essa parafernália aqui, ó. Somar tudo isso aqui, 20 com 15, com 5, com 5, com 5, com 10, com 30, dá 90. Então, os que gostam, 90, mais os que não gostam, X, tem que ser o total de pessoas, os 100 estudantes. Esses 90 são os que gostam. É toda essa soma aqui de dentro. Se 90 mais X é 100, X é 10. Então, questão de conjunto, se cair, vai cair ou com 3, que é um pouquinho mais complicado que esse caso, ou com 2, que é muito mais simples a conta. Bora para outra, já está passando de mais de 30 minutos de aula. Uma questãozinha de estatística. Estatística eu vou pegar lá na outra aula, mas aqui eu já trouxe uma já para a gente entender. Vai cair 2 tipos de média para a gente. A média aritmética ou a média ponderada. Nesse caso, a questão aqui é a média ponderada. É pegar as notas, média ponderada, e os pesos. A média ponderada, ela é assim, ó. É a nota vezes o peso, mais a outra nota vezes o peso, mais a outra nota vezes o peso, tá? Nota 1, nota 2, nota 3. Peso 1, peso 2, peso 3. E dividir pela soma dos pesos. Isso é média ponderada, o nome já diz. Ponderada porque tem um peso. E aí é só substituir as notas multiplicadas
pelos pesos. Se vier na nossa prova, ele vai te dar essas coisas. Você vai ter que perceber quem é a nota e quem é o peso, tá? Não tem como, aí ele tem que dar isso pra gente. Bom, a nota 6 vezes 1, referente ao peso 1. 8 vezes 2, peso 2. E 10 vezes... Porra, eu botei, risquei aqui num 5, ali é 5. 10 vezes 5. Soma dos pesos. 1, 2, 5. Quando dá essa continha? 50, 16 com 6, 72. Embaixo dá 7, 8. 72 por 8, 9. Marca aqui a nossa nota. Agora, vamos fazer um outro problema? Vamos supor que esse problema ele não tivesse peso. Então, isso aqui não existe. Não existe. E se eu te perguntasse qual é a média aritmética dessas notas? E se eu quisesse a média aritmética? A média aritmética todo mundo tem que saber fazer. É só somar todo mundo e dividir pela quantidade. Soma, divide pela quantidade. 18, 10 com 8 dá 18, mais 6. 18 mais 6 é 24. 24 por 3, não sei quem botou 2 aqui, eu não tenho a menor ideia quem botou 2, não fui eu. Por 3, porque são 3, da média 8. Então, se fosse aritmética, gabarito 8, mas não é aritmética, é ponderada. Então, eu ainda fiz você lembrar o que é média ponderada. Beleza? Beleza? É bem rápido. Vamos lá, vamos para a próxima. 8. 7, 8. Uma loja de... Ah, cuidado aqui, ó. Vem aqui. Isso aqui é do dia a dia, hein? Isso aqui é do dia a dia. Tem muita gente, a população em geral gosta muito de errar isso. Se o cara te dá um desconto de 10%, aí depois ele dá um aumento de 10%, o cara acha que volta ao normal. Porra, nunca. Não vai voltar ao normal nunca, tá? Dei um desconto de 10, dei um aumento de 10, não volta ao normal. Não tem como voltar ao normal, tá? Isso não é dinheiro, é desconto, é porcentagem. Porra, se tu tem 50, eu tiro 10, depois eu te devolvo 10, aí volta ao normal, aí é dinheiro. Porcentagem não é assim que funciona. Presta atenção. Uma loja de eletrônicos decide oferecer inicialmente um desconto de 10. Então o cara vai me dar um desconto de 10. E depois vai me dar um aumento de 10. Sobre o valor já reduzido. Ele ainda deixou bem claro que é sobre o valor já reduzido. Com o objetivo de compensar parte da margem. Ao concluir esse ciclo de desconto e acréscimo, qual é o preço final do produto, sabendo que o valor original era 200? Presta atenção, eu vou te dar um macete rápido aqui. Olha só, sempre que você quiser saber o valor final em porcentagem, valor final, se for aumento, se for desconto. Presta atenção, vou colocar alguns valores aqui, ó. 10%, 20%, 30%, 17%, 22,13%. Vou pegar vários valores e vou inventar um problema aqui. Quero saber quanto que vale. Imagina que eu tenho aqui R$150. Se eu der 10% de aumento, quanto vai ficar no final? Eu não estou perguntando quanto que é. Presta atenção na minha pergunta. Eu não estou perguntando quanto que é 10% de 150. Eu estou te perguntando quanto tu vai ter no final depois que eu te der os 10%. Então, você só basta fazer uma única conta, tá? Você não precisa aqui encontrar quanto é 10% de 150, depois somar com 150. Não, você não vai fazer isso. Você vai pegar o 150, multiplicar por 1,10. Ih, Marco, eu não entendi. Então, presta atenção. Presta atenção. Você vai pegar o 150, multiplicar por 1,20. Continua não entendendo, mas agora você vai entender. Fica olhando. Você vai pegar o 150, multiplicar por 1,30. Ah, Marco, agora eu entendi.
Então, é sempre por 1, a porcentagem, isso, 1, porcentagem. Então, o 17% seria 150 vezes 1,17, isso. Aí o 22,13, 150 vezes 1, qual é a porcentagem? 22,13, então, 2213, sem vírgula. Ah, então se eu quiser o valor final, basta fazer isso? Sim, basta fazer isso. Aqui vai dar 165. Aí de cabeça fazer essas contas essa hora é foda. Aqui dá 180. Depois vocês conferem aí, tá? Se essas minhas contas, fazendo essas porra de cabeça é um cu. É 9 vezes 195 vezes 1, 17. Agora já fica mais difícil. Dá 7, dá 5, 175 e 50. Depois vocês conferem. Aí agora fodeu. Essa aí daria 18183 ali 5, 4, 8, 9, 195. Depois vocês conferem aí, tá? De preferência essa última aqui, porque de cabeça é foda. Então aqui, ó, o valor final do meu aumento. E se fosse desconto? Se fosse desconto, vou usar os mesmos dados, tá? Vou usar os mesmos dados no desconto. Se eu der um desconto de 10% no 150, então, ó, 10% dando um desconto. Aqui, cuidado, eu vou pegar o 150, eu já não vou multiplicar por 1, eu vou multiplicar por 0,90. Mas peraí. E o 20%? O que você faria? Eu vou multiplicar por 0,80. Marque o 30%. O que você faria? Eu vou multiplicar por 0,7. Ah, e o 17? O 17 eu vou multiplicar por 0,83. Então, no desconto é por aquilo que falta para chegar a 100. Olha só, 10%, quanto falta para chegar a 100%? 90. 20%, quanto falta para chegar a 100? 80. 17%, quanto falta para chegar a 100? 83. Então, no desconto, eu vou multiplicar por aquilo que falta. Então, aqui, o 22,13, eu tinha que pegar o 150, multiplicar por 77,80, 0, perdão, 0,7787. Porque o que falta aqui para 100 é 77,87. Então eu tenho que multiplicar por aquilo ali. Ah, não vou fazer essa conta porque aí, pô, perde muito tempo. Tá fazendo umazinha só aqui, ó, 150 vezes 0,8, isso dá 120. Então o desconto aqui seria de R$ 120. O preço final. Entendemos? Agora, a questão. A questão fala, ela te dá um desconto de 10. Então você vai pegar o 200 e vai multiplicar por 0,9, que é o desconto. Aí vai dar um novo resultado. Vai dar um novo resultado. Agora, em cima desse resultado, você vai dar um aumento de 10%. Então, um aumento, você vai multiplicar agora esse novo resultado por 1,10. Aqui foi o desconto, aqui é o aumento. Essa continha dá 198, gabarito letra A. Guarda isso aqui é para vida, isso aqui é para vida, tá? Para vida, para não fazer conta errada. Questão 9. Espera aí que eu acho que eu apertei um botão errado. Não. Questão 9. Uma dívida de 8.000 deve ser paga em 2 anos com juros simples. Eu gosto assim, ó. Capital, taxa, é o I, vezes tempo. Aí eu gosto de dividir por 100. Eu gosto de usar esta fórmula
para calcular os juros. Sempre pode ser ela? Sempre pode ser ela, nunca vai mudar. E para calcular o montante, montante é o capital mais os juros. Então, C é o capital, aquilo que você tem, que você está aplicando, I é a taxa, não confundam a taxa com o T de tempo. Sei por que botaram taxa de I, né? Porque vem lá de fora essas porra. Então é aplicar a fórmula. Aplicar a fórmula. Os juros que você quer é capital 8.000, a taxa é 9. Por que eu gosto de botar 100? Porque aí eu não me preocupo com essa porcentagem. Eu pego o valor 9 e coloco direto. O tempo, e aqui o porquê do 100. Esse 100 já mata a minha porcentagem. Por isso que eu gosto de colocar o 100 ali embaixo. Entendemos? Aqui tem que fazer conta, não tem como. 8.000 vezes 2 dá 16.000. 16.000 vezes 9 dá 144.000. 144.000 dividido por 100 dá 1.440. Isso aqui, cuidado, é só os juros. O montante final, ele quer saber o valor total. O valor total é o capital que eu investi mais os meus juros. Mais os meus juros. 1.440, isso aqui dá 9.440. Marca aqui pra gente, ó. Puf. Olha a outra que eu trouxe. Eu tô rápido para não ficar maior do que já tá o vídeo. Agora é composto. Cuidado. O composto, tá? É o valor final, é o capital multiplicado pela taxa mais 1 elevado ao tempo. Tá? Isso aqui é o fator de aumento. Cara, existem tantas formas de você fazer composto. Eu gosto dessa aqui que dá sempre certo, cara. É só você olhar as unidades do tempo e da taxa. Tanto no simples quanto no composto, as unidades têm que ser as mesmas. Senão você tem que mudar. Se aqui, por exemplo, eu te desse em meses, aqui em ano, você tem que passar o ano para mês ou mês para anos. Aí fica a teu critério passar, ver o que é mais fácil. Mas como as duas já estão em anos, mantém. Cuidado, não é anos, é anos. Então vamos lá, o montante é o capital, o 4.500. A taxa, cuidado, aqui tem que transformar a taxa. 20%, qualquer porcentagem é o valor sobre 100. Isso aqui é qualquer porcentagem, é o valor sobre 100. Então, isso aqui é 0,2. Então, 0,2 mais 1. Qual é o tempo? Elevado a 2. Então, aqui é uma conta tranquila. Aqui é uma conta tranquila. 0,2 mais 1 dá 1,2 ao quadrado. Bom, 1,2 ao quadrado é 1,44. Tem que ir lá no cantinho e fazer, tá? Ó, tem que fazer. Então, isso aqui é 4.500 vezes 1,44. Aqui até é uma conta tranquila de fazer. Por que é uma conta tranquila de fazer aqui? Porque olha só, sempre que você tiver um produto com duas casas decimais e um número aqui com 2 zeros, você corta os 2 zeros e tira a vírgula. Aí vira 45 vezes 144. Essa aqui todo mundo sabe fazer. 45 vezes 144 dá 6.480. Tranquilidade? Juros. Questão 11. 11. Equação do segundo grau. Você tem 300.000 maneiras de resolver uma equação do segundo grau. Primeiro é soma e produto, que alguém deve ter ensinado um macete. Sempre que a equação for desse formato aqui, você pode usar a soma e produto. Como assim? Você vai ter que olhar
para esses dois termos aqui, olha para esse termo e olha para esse termo. Vai ter que pensar assim: qual é um número em que a soma dá 8? Eu esqueço o sinal. Eu sempre troco o sinal. Soma 8. Aqui não é menos, tá? Eu pego sempre o sinal trocado. Então, eu pego 8, não pego menos 8. E o produto dá 15. Me diz aí, dois números que somados dê 8 e o produto dê 15. Aí você vem nas respostas. 2 mais 6 dá 8, legal. Mais 2 vezes 6 não dá 15, furou. 5 mais 3 dá 8, 3 vezes 5, 15, bateu, achei a resposta. As outras não pode. Essa aqui é uma maneira de você fazer. Mas você só pode fazer isso quando o valor que tiver no x ao quadrado for 1. Se o valor que estiver no x ao quadrado não for 1, aí você tem que fazer esse valor virar 1. Olha que coisa interessante. Imagine que essa aqui fosse a sua equação. 2x ao quadrado menos 16x mais 15 igual a zero. Dá para fazer sobreproduto? Não, do jeito que tá, não. Por quê? Porque tem um 2 aqui atrapalhando. Então você tira o 2. Como é que você tira o 2? É só você passar o 2 para debaixo. Aqui, perdão, aqui é 30. Para debaixo de todo mundo. Olha lá que coisa legal, gente. Ih, Marca, é só passar o 2. Isso, é passar o número que tiver aqui para debaixo de todo mundo. Aí sim, ó. 16 dividido por 2 dá 8. 30 por 2 dá 15. Aí você consegue fazer. Isso é uma maneira de você resolver a equação de segundo grau por soma e produto. Senão você vai ter que usar aquela fórmula do famoso Bhaskara. Quem é o Bhaskara? X menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A, onde o delta é B ao quadrado menos 4AC. É isso. Mais à frente eu tenho outras questões, eu vou fazer por essa fórmula de Bhaskara para você aprender, né? Lembrar, né? O A vale 1, ó, o A vale 1, o B vale menos 8 e o C vale 15. Tá vendo? Você falava aquela parada, onde é que eu vou usar isso? Onde é que eu vou usar isso na vida? Tá tendo que usar para passar num concurso público. Tá vendo como é que é uso? Como é que é útil? É para isso aí que é beber numa água. É para isso aí que inventaram essa porra, para fazer você passar num concurso público. Que se você não souber, você não vai passar. Né? Questão 12. Um programa de inclusão digital em escolas públicas entrega tablets educacionais progressivamente a cada mês. No primeiro mês, o cara entregou 50 tablets. A cada mês seguinte, são entregues 20 tablets a mais. Então, no segundo mês, ele vai ter 20 a mais. Então, ele vai ter 70. No terceiro mês, ele vai ter 90. No quarto mês, ele vai ter 110. Ele quer saber, ao final de 3 anos, considerando quantos tablets serão entregues ao final de 3 anos. 3 anos, se eu não estou enganado, 3 vezes 12 dá 36 meses. Ele quer saber quanto que é esta soma aqui. Cuidado, ele quer esta soma. E isso é uma progressão aritmética, uma PA. Tem chance de cair pra gente? Até tem, pessoal. Pior que tem. Pior que tem. Para eu fazer uma soma de PA, eu preciso de duas coisas aqui. Primeiro, encontrar a fórmula da soma. A fórmula da soma é assim, ó. É o último mais o primeiro vezes a quantidade dividido por 2.
Então, eu preciso saber quanto é o último, quanto é o primeiro, o total e dividir por 2. Aí eu encontrei a soma desses números. Só que, ó, o primeiro eu tenho, o primeiro é 50. O total eu sei, 36, mas eu não tenho aqui o último. Então, para encontrar o último, eu preciso de uma coisa chamada de termo geral. O que é o termo geral? O termo geral é o chamado AN, é o primeiro, mais a razão que multiplica a quantidade menos 1. Isso aqui é uma outra relação matemática que você pode encontrar em PA. Eu quero 36. Então, calma. Presta atenção comigo. Eu quero 36. Ele é o primeiro mais a razão 36 menos 1. Olha que coisa interessante que eu acabei de encontrar. Lê comigo aqui o que está escrito. O 36º termo é o primeiro mais 35 vezes a razão. A razão é de quanto em quanto está indo ali, né? No caso nosso é de 20 em 20. Pensa comigo aqui. Olha, me ajuda aqui, gente. Se eu quisesse o sétimo, olha como é que você vai encontrar o sétimo, para você não precisar decorar a fórmula. O sétimo é o primeiro mais 6 vezes a razão. Marco, ainda não entendi. Então preste atenção no oitavo. O oitavo é o primeiro mais 7 vezes a razão. Tô começando a visualizar, Marco. Então, por exemplo, se eu quisesse o 15º. O 15º, tá bom. É o primeiro mais 14 vezes a razão. Entendi agora. Então, o cara que eu quero é sempre o primeiro mais um a menos do que eu quero vezes a razão. Isso, você entendeu a lógica da parada, não precisa decorar esta fórmula. Você pode encontrar qualquer termo só pensando nisso. Marcos, e se eu quisesse o 56º? 56º é o famoso A56. É o primeiro mais 55 vezes a razão. Sempre, sempre. Você sempre pode fazer isso, para encontrar o termo que você quiser. Desde que você tenha o primeiro e a razão, é claro. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho o primeiro e eu tenho essa tal de razão, que é de quanto em quanto está aumentando. Então vamos encontrar o A36. Ficou meio embolado na tela, mas dá para, se você está vendo o áudio e ouvindo o vídeo, vendo o áudio e ouvindo o vídeo, você vai entender, ó. O A36 é o primeiro mais 20 vezes, a razão é 20, o A36 vezes 35. O A36 é o 50 mais isso. Então, o A36, 20 vezes 35 é 700. 700 mais 50 dá 700. Pode ver que tem isso aqui na resposta. O cara te induzir a marcar ela. Você já arrisca porque não é. Porque o A36 é o último cara. Ele não quer o último, ele quer a soma da porra toda. Então, a soma da porra toda, você vem aqui e pinta, ó, de verde. É o último. Aqui não tem como fugir da fórmula. Mais o primeiro dividido por 2 vezes a quantidade. Aqui não dá para fugir, infelizmente. Então, aqui a gente tem 800 dividido por 2 dá 400. 400 vezes 36. 400 vezes 36, isso dá 14.400. Vamos para mais uma? Vou fazer mais de PA, tá? Vou fazer mais de PA no próximo vídeo. Essa aqui é o que a gente acabou de fazer, né? Já te ensinei isso aqui, ó. Considere uma função do primeiro grau que representa o valor a ser pago após um desconto de 12%. Você vai dar um desconto
é 12%. Como é que você acha o desconto? O desconto, o desconto, 12% falta quanto para 100? É 88%. Já marca, já sabe que é isso aqui, ó. Então a função é o valor Q vezes 0,88. Acabou. Só fazendo isso aqui você já matou o problema. Então fechamos. Demorou, ficou um pouco grande, mas não tem problema não. Ficou um pouco grande, mas não tem problema não, tá? Fiz algumas questões, vou fazer umas outras questões agora, de outros assuntos, para a gente relembrar outros assuntos. Tranquilo? Tá? Eu sei que tem questões que a grande maioria já resolveu, né? Já resolveu as outras algumas questões, e as outras nem tanto, mas eu tentei dar algumas dicas aí muito rápido, tá? Para a gente tentar chegar lá na prova sem ter que estar chutando as 14 questões. Sem chutar as 14 questões. Vambora? Até daqui a pouco no próximo vídeo.